especificamente de brinco ou argola na Bíblia Sagrada, ele é especificamente para falar de alguém que era escravo. Então, como é que a Bíblia funciona? Quem já leu o livro de Apocalipse? Quem já leu? Você já leu? Então, você vai entender que o que eu estou querendo dizer para você é que existem alguns textos que nós temos que interpretá-lo e ele é totalmente figurativo. Então, dentro da linguagem figurativa, que nós vamos fazer a interpretação espiritual da causa. Então, se você usava brinco, se você entende que brinco, lá no Antigo Testamento, você tem ele lá como alguém que era escravo de uma certa época, e nós hoje não temos um escravo propriamente dito, então você vai fazer a interpretação espiritual da causa. Qual de vocês aqui é escravo? Ninguém. Por que vocês não são escravos? Porque Cristo libertou. Então, se Cristo libertou, nós não vamos nos colocar de novo a um certo tipo de servidão. Então, o que vai acontecer? As meninas, como é de costume, vão usar um brinco com modéstia. Não se há uma necessidade de usar um enfeite escandaloso, porque estamos na presença de Deus. Está dando para entender? Muito bem? Está dando para entender? Então, quando você lê a Bíblia, e aí nós vamos abrir a Bíblia, vamos precisar de abrir o texto bíblico. Eu quero começar em Levítico, capítulo 19, por favor. E quando você tem o texto bíblico que traz para você a ideia de não fazer, ele te dá um motivo, por causa disso, você não vai fazer. Muito bem. Então agora vamos entender por que é que Deus disse que não vai fazer. Levíticos capítulo 19, versículo 28, por favor. Paz do Senhor. Pode ler. Capítulo 19, paz do Senhor. Versículo 28, por favor. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem faltareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Muito bem. Leia mais alguém aí, por favor. Mais alguém, leia, por favor, esse texto. Capítulo 19, versículo agora 28 e 29, por favor. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituindo-se, para que a terra não se prostitua, nem se ache a maldade. Muito bem. Agora, o que vocês precisam me ajudar a entender, e eu preciso que vocês digam o que é que vocês estão entendendo deste versículo. Não farás marcas na sua pele por causa dos mortos. O sentido da palavra que ele está usando aí é o que hoje nós reintitulamos a palavra. Hoje chamamos de tatuagem. E era especificamente isso aí. Tá? Então ele está dizendo assim, não vai fazer por causa do mundo. Você já parou para pensar que as pessoas morrem e aí quando morrem os vivos levam flores para quem morreu? Isso está errado. Você tem que honrar, levar flor para quem está vivo, porque quem morre não vai receber as suas flores. Então veja bem, quando ele está falando isso aí, quando Moisés está falando isso aí, olha, não fará por causa dos mortos, na sua pele e na sua carne, você não vai fazer nenhum desse tipo de coisa. Ele está dizendo por quê? Porque isto já era um costume. De quem? Dos povos vizinhos de Israel. Quem são eles? São os cananeus, são os jebuseus, são os gigazeus,
os perezeus, os amorreus. Então todos eles eram povos vizinhos de Israel e eles tinham essa coligação de fazer a marca na pele por causa dos mortos. Então isso é ritual espiritual maligno, porque invocação de morto é ritual maligno. Sabe por causa de quê? Porque para onde o morto vai, ele não tem autonomia para voltar. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 25, vai dizer que ao homem ordenado viver uma só vez, depois quando ele morre, ele tem que seguir ao juízo. Então você não chama morto, você não conversa com o morto. Para onde o morto vai, não tem ciência, não tem indústria, não tem nada. Então tudo que Deus está fazendo é o seguinte: vocês não vão imitar ao povo, vocês não vão imitar a vizinhança, vocês não vão imitar ao costume do que eles fazem, porque eu não sou o Deus deles. O Deus deles são outros. Todas as vezes que eles estavam neste tipo de ritual, eles eram misturados com outros tipos de práticas também. Por exemplo, além deles estarem em um ritual espiritual, eles também misturavam práticas sexuais de homem com homem, mulher com mulher. Então Deus está dizendo assim, o meu povo é puro e santo. De novo, Levítico 19, 28 e 29, você lendo ele cru, você não tem esse tipo de interpretação. O que eu estou trazendo para você é o pano de fundo histórico e teológico do texto. É para isso que nós estudamos, para poder trazer para vocês a interpretação ampla do que é que o texto está querendo mostrar. Está dando para entender? Logo, o que está dizendo aqui? Quem é o povo de Deus não vai fazer. Você não vai encontrar escrito aqui na Bíblia assim, olha, é proibido fazer tatuagem. Não, você não vai encontrar escrito. Você também não vai encontrar escrito na Bíblia assim, olha, compre televisão. Não, você não vai encontrar. Você não vai ver escrito na Bíblia assim, olha, vai ter rede social em ano 2000. Você não vai encontrar. Nem tudo a Bíblia traz de maneira explícita, descaradamente escrito, nem tudo. Por isso, a necessidade de uma pesquisa aprofundada. Por isso, a necessidade de sensibilidade espiritual. Eu estou entendendo o que a Bíblia está dizendo, então eu não vou fazer porque eu sou povo de Deus. Então eu não vou escrever Jesus é meu Senhor de tatuagem na minha pele, porque para mim dizer, para mim deixar transparecer que Jesus é o meu Senhor, não é rabiscando uma tatuagem na minha pele, é mostrando com atitude. Está todo mundo entendendo? Amém. Está todo mundo entendendo? Amém. Então, para você mostrar que você gosta da Bíblia, você não vai tatuar o versículo, você vai ter o versículo na tábua do teu coração e você sempre vai lembrar de como ele é, para você saber como é que se fala. Tudo bem? Tudo bem? Então, como é que eu vou tratar essa questão? Porque se eu faço, depois de essa explicação, se eu faço, eu agora sou um coparticipante das práticas espirituais do povo cananeu. Se você reparar na Bíblia Sagrada, Deus fala para Josué, entra Josué, em Jericó, conquista. Josué, chega na cidade de Ai, entra, conquista. Josué, mata os velhos, mata as velhas, os homens, as mulheres, os jovens e os animais. Por que é que Deus faz isso? Eu quero que você veja comigo no livro de Números,
É bem fácil de gravar, veja. Capítulo 33, versículo 55. 33, 55. Porém, se não desapossardes de diante de vós, os moradores da terra, então o que deixardes ficar servos como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhadas, e vos perturbarão na terra em que habitastes. E o versículo 56? E será que farei a vós outros, como pensei fazer a eles. Ah, tô entendendo. Então Deus está dizendo assim, ó, o que eu ia fazer com eles, eu vou fazer com vocês. Deus está falando assim, ó, vocês precisam tirar de diante de vocês esse povo. Por quê? Na primeira carta de Paulo, a igreja dos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33, está escrito um negócio. Eu preciso saber o que é. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Todo mundo vai no banheiro agora, toda hora. Cada um vai uma vez. Ah, tá. O que está escrito? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, há mais conversações, corrompem mais costumes. Ah, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus está falando assim, ó, o costume que eles têm, dentro da conversa que eles vão ter com vocês, vai corromper os bons costumes que eu estou educando vocês. Então vocês têm que tirar ele do meio de vocês. É isso que quer dizer. Números capítulo 33, versículo 55. Deus está falando assim, ó, você precisa tirar ele de vocês. Então, o povo de Deus não se mistura. Você pode estar neste mundo e você pode frequentar espaço público, como escola, curso, faculdade, trabalho. Só que você é você e eles são eles. Você não se mistura e não faz as mesmas coisas que eles vão fazer. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo 1, por favor. Deuteronômio 14, 33. Perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolhe para ir, fazer habitar o seu nome. Comerás o livro do teu cereal, do teu rosto. 14, primeiro? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Isso. O meu tá diferente. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem raspem a cabeça, como os outros povos fazem. É o que eu estou explicando a vocês desde o início, e agora o texto está dizendo mais explicitamente que é como os outros povos fazem. Tá dando para entender? O que é esse cortar a cabeça, cortar o cabelo aqui que ele está falando? É que eles cortavam só essa parte aqui de cima e deixavam aqui em volta. Então isso era uma prática dos outros povos, que não é o povo que está ouvindo a voz de Deus. O que essa questão está dizendo é o seguinte: quem ouve a voz de Deus não faz certas coisas na pele e na carne, porque vocês não se mandam, quem manda em vocês agora é Deus. Simples assim. Vocês vão encontrar
vários posicionamentos na internet, alguém dizendo não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que eu estou trazendo para você uma doutrina limpa. Eu não estou trazendo aqui para você uma doutrina que eu quero que você esteja aqui, porque eu quero o seu dízimo, a sua oferta. Eu estou trazendo para você uma doutrina que está ensinando e instruindo você dentro da palavra com retidão. Não é porque o mundo muda que nós vamos mudar de acordo com o mundo. Tá tudo bem? Então é o seguinte, alguém uma vez disse que vontade é coisa que dá e passa. Se você tinha vontade de fazer, eu acredito que a sua vontade passa quando você vê os textos bíblicos sendo abordados para esse tipo de questão. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então vamos lá. Quando nós ainda nos deparamos com isso, e aí eu quero que você abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20. Tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Pessoal, vocês não têm Bíblia, não? Quantas Bíblias aqui presentes? Levanta a Bíblia, quem está com a Bíblia. Pode levantar o celular, quem está com a Bíblia do celular. Tá faltando Bíblia demais aí, hein? Capítulo 6, versículos 19 e 20. Leia devagar, por favor. Será que vocês não sabem o que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha, veja bem. Se alguém comprou e está dizendo que Deus comprou por bom preço, tu agora não é mais você mesmo. Você agora não pertence a si próprio, tu pertence a Ele. Todos de acordo? Todos de acordo? Amém. Muito bem. E se você agora é dele, e você tem que ter o seu corpo como o templo do Espírito Santo, eu acredito como na palavra que o Cristiano Ronaldo, é jogador, né? É jogador, né? Perguntaram para é ele que não tem tatuagem? E o que ele respondeu quando perguntaram para ele se ele ia fazer a tatuagem? Então, eu nem entendo de futebol, mas eu sei o que ele respondeu. Ele respondeu assim: você por um acaso já viu Ferrari com adesivo? Ferrari não usa adesivo, porque só o símbolo dela já manda muito. Aliás, uma Ferrari é uma Ferrari, né? Agora, eu estou tentando entender a que nível de baixeza o cristão quer se rebaixar para colocar uma tatuagem. Seja ela qual for. Pode ser Joaninha, pode ser borboletinha, pode ser escrito Jesus, pode ser escrito Deus, pode ser escrito a Bíblia, pode ser escrito Assembleia de Deus, pode ser escrito o nome do teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, teu irmão, tua irmã. Pode ser de quem for. O cristão, ele não precisa se autoadesivar, porque o selo do Espírito Santo é que tem que ser o verdadeiro autoadesivo dele. Sois templo do Espírito Santo. Não é isso que está escrito aí? Como que nós vamos diluir e trabalhar esse texto de que sou o templo do Espírito Santo? O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele habita em você. Você é dele. Você pertence a ele. Ele te comprou por bom preço. Que preço é esse? Dinheiro? Preço de ouro? Não. Preço de prata? Não. Como é que Jesus comprou a humanidade? Com o quê? Com o sangue. O sangue dele nos purifica de todo pecado. E agora que ele te comprou, tu é dele. E ele dá liberdade de você fazer quaisquer coisa que seja. O perigo de você marcar o seu corpo é que você está fazendo semelhante ao que está em Deuteronômio 14, versículo 1. Não faça tal coisa por como os outros povos. Ele está dizendo aí no 14, primeiro de Deuteronômio, para não marcar os olhos. Tudo isso era prática egípcia. E a prática dos egípcios também eram todas elas misturadas com os rituais espirituais. Nós que estamos na presença de Deus, nós não praticamos rituais, nós praticamos oração.
Nós praticamos oração com base na Bíblia. Então, quando nós praticamos a oração, isso não é ritual, isso é intimidade com Deus, isso é acesso a Deus, isso é conversa com Deus, isso é você ter contato, ter tato com o próprio Deus. E Ele quer que se tenha esse contato, esse tato, Ele quer ter esse tipo de intimidade, Ele quer ter esse tipo de conversa. Então é diferente do que os outros povos fazem. Então, quando se pratica tal coisa, você abre um pressuposto para que aquela influência espiritual maligna atue. Mas eu estou escrevendo texto bíblico. Mas está escrevendo texto bíblico de maneira errada. Quer escrever? Pega papel e caneta e escreve no caderno. Isso é sério. Porque se você faz isso, não parece, mas só que isso vai atrair maus fluidos à sua vida. Isso vai trazer barreiras espirituais para você. Isso vai trazer certos tipos de impedimento. Ah, mas eu conheço alguém que tem um montão de tatuagem. Ele veio para Cristo já com a tatuagem. Ah, mas eu também conheço pessoas que veio e lá na igreja dele, ninguém disse que não tem problema. Porque para você chegar e fazer esse tipo de trabalho aqui, tem que conhecer Bíblia, irmão. E tem muita gente por aí que não conhece. Tem muita gente por aí que é líder, dono de igreja e não conhece. Porque para você conhecer, tu tem que conhecer e demonstrar que você tem propriedade de abordar o assunto. Quando você faz uma tatuagem, você também está... É claro que fazer uma tatuagem, ela vai trazer dor. Ela vai trazer dor. E quem gosta, quem fazia esse tipo de coisa para adoração ao seu Deus, eram os adoradores de Baal. Você acompanha isso no texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Eles estavam se batendo, se chicoteando para ver se Baal respondia, e Baal não respondia. O nome dessa prática é sadomasoquismo. É pessoa que gosta de sofrer para sentir alegria, para sentir prazer, para sentir emoção. Pô, tô aqui sofrendo, aqui tô apanhando, tô sangrando, mas tô achando bacana pra caramba, hein? Vocês acham isso legal? Não. Vocês querem participar disso? Porque isso também é costume e é prática espiritual de outros povos, de adoração a outros deuses. Então, quando alguém diz que não tem nada a ver, é tudo que o Satanás quer. Pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque quanto mais ele puder ficar escondido, melhor. Porque quanto mais ele aparecer, mais tu vai buscar. Para você não ficar na margem em que ele possa apanhar você. Tá dando para entender? Já tem pergunta aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta que vai fazer, você já falou. Qual seria? Se alguém já entrar com a tatuagem na igreja. Se alguém já entrar com a tatuagem na igreja, a Bíblia vai dizer em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Tudo bem? Então você, já que tudo se fez novo, você não volta ao passado para continuar a mesma prática. Perfeito? Vamos abrir a Bíblia? Eu quero que você entenda uma coisa. Brinco de argola na orelha. Ele, como já falei outra hora, se alguém vai usar uma argola, você não vai colocar uma argola extravagante. Oh, aquele argolão maior do que parece até um bonde. O cristão tem que se arrumar com modéstia. Tá? Você vai colocar lá um brinquinho, a menininha.
Detalhe, esse tipo de enfeite é para menina, não é para menino. Ah, eu não vou deixar de ser homem por causa disso. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de definições. Quem fica toda emperequetada é menina, não é menino. Sim ou não? Sim. Você vai se arrumar bem. Colocar lá seu enfeite, lá seu relógio, né? Cordãozinho. Mas é pecado? Não. Pecado é tudo aquilo que vai contra aquilo que a Bíblia está falando. Você vai perceber que no sentido exato de Gênesis capítulo de número 24, por favor. Gênesis capítulo 24, versículo 22, 30 e 47. Tendo os camelos acabado de beber água, tomou o homem pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Tenta, né? Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, for Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E qual mais? Versículo 47. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naú, ele gerou Milca. Então lhe pus pendente no seu rosto e pulseiras sobre as suas mãos. Você vê aqui, o que está sendo feito aqui? O que está sendo feito aqui? Está sendo colocado aqui agora uma pessoa na família. Colocou o pendente no rosto, ele quer dizer, colocou o pendente no nariz. E eu não sei de onde é que vocês tiram, ou então quem é que tira essa ideia, de colocar pendente no nariz. Já parece até boi, irmão. Parece aquele boi do desenho, aquele boi brabo pra caramba. A questão é qual é o sentido espiritual da causa. Porque o sentido espiritual da causa aqui, nesse texto, é alguém que está fazendo parte de uma família. Alguém está fazendo parte de uma família. Mas, quando se tinha esta argola na orelha, o escravo ficava próximo à parede, acorrentado entre a argola e a parede, porque ele é um escravo. Se ele fugisse de maneira que rebentasse, e todos que vissem ele ia saber que ele é um escravo, que ele está com a orelha arrebentada, ele fugiu de algum lugar. Ele rebentou, ele puxou, ele rasgou a carne da orelha pela argola que estava preso. Então isso é símbolo de escravidão. E quem escraviza é o pecado. E quem está liberto não sente desejo de viver vida de escravidão. Está dando para entender? Está dando para entender? Amém. Porque nós estamos tratando de um texto que fala de uma situação. Então, a explicação do texto é que te faz entender o porquê é que tu não vai agir dessa maneira. Está dando para entender, gente? Amém. Muito bem. Continuando ainda. Êxodo capítulo 35, versículo 22. Êxodo 35, 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Então, aqui você está vendo uma situação que já é totalmente diferente.
O que é que aconteceu aqui depois? Você conhece esse texto? Não, ainda nunca vi essa passagem. Então procure saber. Porque depois tivemos um probleminha aqui. Livro de profeta Isaías, capítulo de número 3. 3? Isso. Primeiro, A partir do primeiro, sim. porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá os sustentos e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o responsável, respeitável, o conselheiro, o hábil, entrou os Encantador, o meu tá tradução é diferente. Artifícios. E o contador encantador perito. Misericórdia. Tá terrível mesmo, é óculos. E dar-lhe-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, tu serás nosso príncipe, e tomarás sob a sua mão esta ruína. Naquele dia se levantará a sua voz, dizendo: não quero ser médico, pois em minha casa não há pão, nem roupa, nem a vez de constituir governador sobre o povo. Pois Jerusalém tropeçou. Jerusalém o quê? Tropeçou. E Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença. Opa! Versículo de número 8, leia para mim de novo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O que quer dizer a sua língua é contra o Senhor? O que quer dizer? Fala, gente. Você não pensa não, meu Deus do céu? Acho que é blasfêmia, né? Não, continua. O que quer dizer a sua língua é contra o Senhor? Como no versículo 8 está dizendo aí. Deus está dizendo uma coisa e eles estão dizendo assim: a gente não vai fazer não, a gente vai fazer o que a gente quer. É específica. Você vai continuar dentro do texto. O aspecto do semblante de testemunho contra eles é como de Sodoma, publicamente seus pecados se disfarça. Ai da sua alma, porque eles fizeram mal a si mesmo. Diz ao justo que bem